Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o desejo do nosso coração. Hoje queremos fazer a meditação bíblica sobre a primeira Páscoa. No livro de Êxodo, capítulo 12, nós encontramos a história do povo de Israel que estava saindo do Egito. Na noite anterior, celebraram aí a primeira Páscoa, e ela traz para nós algumas lições, porque na verdade vai acontecer aí algumas figuras que no futuro iriam acontecer, trazendo aí uma figura até mesmo do próprio Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Muito obrigado a você que nos dá o prazer de nos acompanhar nas páginas, também no YouTube. Deus te abençoe de uma forma muito especial. E eu vou estar meditando contigo aí no livro de Êxodo, capítulo 12, quando começa dizendo assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro mês, o primeiro dos meses do ano. Estava aí começando um novo tempo para a nação de Israel, para aquele povo que estava no cativeiro, estava por alguns anos presos lá como escravos naquela nação, começaram como livres e se tornaram escravos no final, e agora Deus está dizendo para eles, está acontecendo uma nova história, um novo tempo. Como a Páscoa é um símbolo do encontro da pessoa com Cristo, nós podemos dizer que quando a pessoa se encontra com Deus, se encontra com o sacrifício de Jesus, quando ela compreende e entende o que é a Páscoa, qual o significado da Páscoa, qual o significado da vinda de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, começa um novo tempo, uma nova história para essa pessoa. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Da mesma forma que essa Páscoa aqui seria celebrada sem fermento, e o fermento é símbolo daquelas coisas que não prestam, símbolo do pecado. O apóstolo Paulo diz: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, quando aconteceu a primeira Páscoa, que foi imolado o Cordeiro, era uma figura que um dia Cristo seria imolado, seria morto por nós em nosso lugar. Uma outra coisa que aconteceu aqui na primeira Páscoa foi a separação do Cordeiro. Quando nós olhamos no versículo 3, diz que ao 10 dia do mês, cada um ia tomar para si um cordeiro. No 10º dia daquele mês, cada um ia tomar para si um cordeiro. Estava ali uma preparação para a Páscoa, e ela iria ser guardada, e guardareis até o 14º dia deste mês, para que depois fosse imolado, para que depois fosse realizado a Páscoa. Da mesma forma que foi separado um cordeiro, nós sabemos que era uma profecia tipológica em relação a Jesus Cristo, que ele entrou em Jerusalém ali 4 dias antes da Páscoa. Da mesma forma que o cordeiro foi separado 4 dias antes para o sacrifício, Jesus entrou 4 dias antes na cidade de Jerusalém. É uma figura, é um tipo do que iria acontecer no futuro. Isso mostra que Deus está no controle da situação. Antes que as coisas aconteçam, Deus já sabe como vai acontecer, e acontece da forma que Deus determinou, da forma que Deus programou. Nada foge do controle de Deus. Isso me faz também colocar a minha vida nas mãos de Deus e acreditar que o meu futuro pertence a Deus e o meu futuro será abençoado, porque Deus não perde o controle. Nós perdemos o controle, mas Deus está no controle de todas as coisas. Uma outra coisa,
a suficiência do cordeiro. Aquele cordeiro, ele poderia ser dividido entre as famílias. Um cordeiro, se era muito para uma família, poderia convidar mais uma outra família para comer junto. Enfim, é importante que aquele cordeiro fosse o suficiente para que todos se alimentassem. Diz aqui o versículo 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das pessoas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Isso fala da suficiência do cordeiro. Todos teriam que ter o direito a participar da Páscoa, não iria faltar para ninguém. E quando nós olhamos para o Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo. Quando fala do mundo, fala das pessoas, de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso fala que Deus, o sacrifício de Jesus, alcança todas as pessoas, todos quantos quiserem vir a Ele, Ele está disposto, pronto a aceitar e a perdoar os seus pecados e amar, demonstrar o seu amor. Não importa a situação que a pessoa esteja, se ela se voltar para Jesus, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para perdoar o pecado de todas as pessoas que se voltarem para Cristo. Uma outra coisa que eu encontro aqui no versículo 5 do Êxodo, capítulo 12, versículo 5, diz: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, sem mancha, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Fala então aqui da perfeição do cordeiro. E nós sabemos que o cordeiro de Deus, que é Cristo, ele é sem pecado, é o único que pode perdoar pecados, o único. Somente Jesus que pode perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Por isso Deus se fez homem, Jesus se fez homem, esteve entre nós, habitou entre nós e foi sacrificado em nosso lugar. Fala então da perfeição do cordeiro. Primeira coisa, a separação do cordeiro. Foi separado 4 dias, da mesma forma Jesus entrou 4 dias antes em Jerusalém, e agora fala então da perfeição do cordeiro. Também fala da suficiência do cordeiro, e agora no versículo 7 fala do sangue do cordeiro. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga das portas, na casa em que comerem. Iriam então matar o cordeiro, comer o cordeiro, mas o sangue seria colocado na verga, na porta, na entrada, na porta das casas. E naquela noite, quando o anjo entrasse no Egito, todas aquelas casas que tivessem o sangue, haveria a proteção. Isso fala também que o sangue de Jesus é proteção para as nossas vidas. E é por causa do sacrifício de Jesus que nós somos perdoados. Como disse o apóstolo Pedro, nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como prata, ouro, qualquer coisa que possa ter valor na terra. O preço que Deus pagou por nós é o sangue do seu Filho, o sangue de Jesus. Isso prova o quanto Deus nos ama, o valor que Deus deu para as nossas vidas. Então eu quero dizer para você, nessa Páscoa, o quanto você é importante para Deus, que Deus deu o seu único Filho e Jesus se deu por nós, derramou seu sangue. Fala também da nossa proteção, também fala também da nossa redenção, fala do valor que nós temos diante de Deus. Você é amado de Deus, é amado de Deus, Deus se importa com a sua vida. E quando nós olhamos no versículo 8, fala do sofrimento do cordeiro, que diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo. Fala de provação. Jesus passou a grande provação, com pães ázimos, ou seja, do pão puro. E nós sabemos que Jesus é o pão que desceu do céu, lá no Evangelho de João capítulo 6, ele mesmo se apresentou como o pão, e muitas pessoas não entenderam, não compreenderam, mas ele é o pão, como o Evangelho de João também fala que ele é a água, ele é a vida, ele é aquele que dá sentido para a nossa vida, ele é o pão que desceu dos céus, é aquele que realmente dá sentido para nossas vidas. Nós sabemos que, como já disse um grande matemático, que
Todos nós temos um vazio no nosso interior do tamanho de Deus. Só Deus que pode preencher o vazio que existe em nossa alma. Muitas pessoas estão procurando preencher com muitas coisas que o mundo oferece, mas no final continua vazio, porque quem dá sentido para a vida somente Deus. E se você quer se sentir saciado, matar a sua sede, a sua alma alimentada, somente em Deus, através de Jesus, que você encontrará. E diz aqui que irão comer com a sua cabeça, com seus pés e com a sua fressura. Ou seja, se você quer realmente que Cristo domine a tua vida, deixe que Ele seja a sua cabeça. Deixe que Ele domine as suas entranhas, os teus sentimentos, o teu grande amor, seja o amor voltado para Deus, da mesma forma que Deus te ama, Deus se importa com você. Aqui no versículo de número 9 diz: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e a sua fressura. Então, nós podemos entender aqui que a fé só tem valor no Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Tem muitas pessoas nesses dias que estão lembrando de um Cristo morto. E uma intenção boa. Só que para a tua fé ter valor, você deve crer, acreditar que Ele foi crucificado, Ele foi morto, mas Ele está vivo. Porque se nós crescêssemos num Cristo morto, só lembrasse dele morto, não teria sentido para nossas vidas, porque nós não teríamos a presença dele, mas nós sabemos que nós temos a presença de Cristo em nossas vidas. Deus te ama muito e acredite que Ele se importa com você, e você, para você ter uma fé viva e verdadeira, acredite que Cristo foi crucificado, foi morto e foi ressuscitado. E quando fala de comer ali a cabeça do cordeiro, nós devemos lembrar que nós devemos ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16, Colossenses 3:2, são textos bíblicos que nos provam que nós podemos ter a mente de Cristo, ou seja, deixar Cristo dirigir nossa mente, nossos pensamentos, guiar nossos passos. Deixa Cristo dominar a tua vida. Nós olhando ainda para o texto, nós podemos entender que quando fala ali dos pés, está falando da vida exemplar de Jesus. Também está falando que nós, como cristãos, temos nossos pés, como diz a palavra de Deus, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Toda vez que você sair para semear coisas boas, você levar fé e esperança para as pessoas, você está agradando a Deus e cumprindo com a missão de Deus na tua vida. Quando fala das entranhas, fala do amor, do afeto, da compaixão, e Deus tem esse amor para contigo, e Deus quer que nós, como cristãos, temos amor, temos afeto, compaixão para com as pessoas que estão sofrendo e precisando do nosso apoio, do nosso amor. Vamos ler aqui o versículo de número 10, diz: e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Aquele cordeiro tinha que ser comido naquela noite, não deixar nada para o outro dia. Se sobrasse alguma coisa, ia ser queimado no fogo, porque ele deveria ser consumido naquela noite. Isso me ensina que para mim me apropriar do Cordeiro de Deus tem que ser hoje. Como disse o escritor aos Hebreus, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não deixe para amanhã, porque amanhã não nos pertence. Você que sente no teu coração que precisa perdoar alguém, perdoe hoje, porque talvez amanhã você não tenha mais esta oportunidade. Talvez a pessoa não esteja ali para receber o teu perdão, ou para você pedir perdão a ela. Talvez você não esteja mais entre o mundo dos vivos, então é hoje. Para você também ter comunhão com Deus, buscar a Deus, fazer propósito com Deus, é hoje. Não deixa para amanhã, porque amanhã não nos pertence, só nos pertence hoje, agora, esse momento que Deus tem nos dado, como disse também a palavra de Deus, que é para nós nos alegrar pelo dia, porque é o dia que o Senhor nos deu. Quando você se levanta pela manhã, é um presente de Deus para a tua vida. Também o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando você abre os teus olhos pela manhã, é as misericórdias de Deus sobre a tua vida. O tempo para salvação, o tempo para arrependimento, o tempo para conserto é hoje. É hoje o dia para você dizer para alguém: eu te amo,
perdão, é hoje o dia para você pedir perdão para alguém, é hoje o dia para você fazer com que essa Páscoa realmente tenha sentido na sua vida. E como deveriam participar da primeira Páscoa? Se nós olhar aqui no versículo do número 11, diz assim: pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Lombos cingidos. A Bíblia diz que nós devemos ter sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça e o cinto da verdade. Quando nós olhamos para o calçado nos pés, se nós olhar no livro do profeta Isaías 52, versículo de número 7, Efésios, capítulo 6, versículo 15, fala do calçado na preparação do evangelho. É você estar preparado para enfrentar os obstáculos. Se nós olharmos para o Salmo 91, diz que nós podemos pisar até mesmo em serpente. Quer dizer que Deus reveste a tua vida para você andar, caminhar, ir em frente, não parar e levar sempre as boas novas. Também fala do cajado na mão. E quando ela fala do cajado na mão, fala de autoridade, fala de peregrinação. É saber que nós estamos passando dessa vida. Nós não viveremos para sempre aqui. Aqui é um momento. O que realmente vale é a eternidade, onde você passará para sempre com Deus ou sem Deus, na luz ou nas trevas. Mas tudo isso depende hoje da tua decisão de andar com o cajado nas mãos, da autoridade de Deus sobre a tua vida, a graça de Deus sobre a tua vida, com uma consciência que aqui é passageiro. O que realmente vale é você andar com Deus, caminhar com Deus, e um dia você estará na casa de Deus. E por último, para nós encerrar, versículo de número 13. Nós estamos meditando o Êxodo, capítulo 12, desde o versículo 1, mas aqui o versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Isso fala de proteção de Deus. Deus quer nos proteger, Deus quer nos guardar. O sacrifício de Jesus traz proteção sobre a tua vida. Então, que nessa Páscoa esteja disposto a começar um novo tempo, uma nova vida, sem mágoas, sem ressentimento, sem amargura, com o perdão de Deus sobre a tua vida, acreditando que Jesus te ama. Efésios 6 e 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Quer orar comigo? Eu quero orar com você. Quero pedir que Deus te abençoe, que Deus abençoe muito a tua vida, de uma forma muito especial. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Há muitos anos, ó Deus, aconteceu essa primeira Páscoa, que é um símbolo, ó Deus, uma figura daquilo que realmente iria acontecer, a vinda do Senhor Jesus. E hoje nós lembramos, ó Deus, da sua morte, mas também da sua ressurreição e da promessa do Senhor da sua vinda, de buscar o seu povo, de buscar a sua igreja. Mas enquanto isso, ó Deus, o Espírito Santo estará conosco todos os dias. Eu peço uma bênção especial sobre a vida desse meu amigo, dessa minha amiga, desse meu irmão, dessa minha irmã, desta pessoa que junto comigo nesse momento reconhece que precisa de Ti. Pai, em nome de Jesus, que haja saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde em todas as áreas. E que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, também traga proteção, Pai. Estamos vivendo dias difíceis em nosso mundo, pessoas, ó Deus, que estão aí com medo, preocupadas. Estamos vivendo, Deus, momentos que precisamos realmente, ó Pai, do socorro do alto. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, os relacionamentos, as famílias, abençoa, Deus, os casais, abençoa os filhos. Eu peço uma bênção toda especial e eu quero te agradecer no nome de Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado por nos seguir e que a bênção de Deus continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu desejo do meu coração e acredito que Deus tem um interesse muito mais grande, muito maior de abençoar você. Então acredite, fique no amor de Deus, saiba que Ele já provou que te ama, vindo a essa terra
morrendo em nosso lugar, ressuscitando e dando-nos a promessa que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estaria conosco para nos ajudar. Deus te abençoe em Cristo Jesus.